Fala, cambada desocupada, aqui é a Kelly, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu só quero dar alguns recadinhos. O primeiro é que minha voz tá esquisita porque eu tô gripada. E o segundo é que eu tentei gravar vídeo toda semana, postar vídeo toda semana, mas infelizmente eu não tenho tempo para isso. Então, eu só queria falar para vocês que eu vou estar postando vídeo uma semana sim, uma semana não, porque eu tenho escola, tenho que estudar para ENEM e essas coisas tudo e não dá muito tempo para eu gravar. Então, espero de coração que vocês entendam isso. E o outro recado é que eu abri a aba comunidade aqui do canal, então vocês podem interagir por lá. Eu lembrei de abrir essa aba quando no vídeo passado me mandaram um comentário perguntando se podia fazer uma arte com o meu personagem. Me senti muito famosa. Mas enfim, então quem quiser fazer arte do meu personagem tá livre, manda lá na comunidade pra gente ver. E brigadão aí quem comentou, inclusive. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Sanji, um dos personagens mais famosos e populares de One Piece e um dos mais importantes para a obra, tanto que ele é uma das asas do rei, um dos personagens que vai levar o Luffy a se tornar o rei dos piratas, né, junto com o Zoro. E também um grande rival do Zoro, né? Seja no anime ou até os fãs mesmo criando rivalidade entre os dois. Eu sou time Zoro. A garganta enroscou aqui. Eu falei pra vocês que eu tô resfriada, né? Brincadeiras à parte, na minha opinião, o Sanji não só foi um personagem muito importante pra One Piece e se desenvolveu pra caramba como personagem, como também teve sua história muito bem desenvolvida, pelo menos entre os personagens ali que estão dentro dos Chapéus de Palha. Ao contrário do Zoro, por exemplo, que se foi muito bem desenvolvido como personagem, mas se esqueceu de desenvolver a história dele, tanto que até hoje a gente não sabe quem é a verdadeira família do Zoro. Pelo menos não pelo anime, né? Porque o Oda já disse que a família dele era de Wano e já deu o nome do pai dele, se eu não me engano. Mas quando chegou no arco de Wano, que poderiam ter desenvolvido isso, eles deixaram de lado. Já o Sanji teve um pouquinho da sua história contada lá no arco do Baratie, quando ele foi entrar na tripulação, e depois a gente descobriu mais sobre a história dele lá no arco de Holy Cake, mostrando como ele era criança, mostrando o pai, a mãe e os irmãos, que a gente não fazia a mínima ideia de quem era. Pra mim, eu acho que sem dúvidas o Sanji é um dos personagens dos Chapéus de Palha que tem a história mais triste, porque ele sofreu já com o Zeff e sofreu na mão da família real dele também. Mas o personagem do Sanji não é só tristeza, também é alívio cômico. Um alívio cômico que não só começou agora a irritar os fãs de One Piece, mas também os fãs especificamente do Sanji. E o alívio cômico que eu tô falando é sobre a gadice do Sanji, que tá começando a irritar bastante os fãs. É muito comum em animes em geral ter esse alívio cômico de algum personagem que é muito gado por mulher ou muito louco assim por elas. Chegando até ser meio incômodo às vezes, tipo Meliodas, por exemplo. Eu particularmente nunca achei muito engraçado esses alívios cômicos desses personagens e achava meio vergonha alheia, mas tem gente que gosta, né? Então releva. Mas ao contrário dos outros personagens, pelo menos ao meu ver, o Sanji tinha meio que uma justificativa para ser assim. Porque se a gente for parar para pensar, as primeiras pessoas que foram boas com o Sanji foram mulheres, né? Porque foi a mãe dele que tratou ele bem e a irmã que ajudou ele a fugir. E quando ele conheceu o Zeff falou que ele tinha que respeitar as mulheres independente de tudo. E aí que nasce a personalidade gada do Sanji de fazer tudo que as mulheres pedem pra ele. O Sanji no começo do anime era um personagem muito mais sério, que essas cenas de gadice extrema eram realmente levadas ao nível de alívio cômico, que geralmente aconteciam em cenas, em partes da história que não tinha nada sério acontecendo. Ou momentos sérios, mas que dava pra tirar uma risadinha aqui ou ali.
Tanto que é por isso que não incomodava, porque se a gente for parar pra pensar, tem mais personagens desse estilo, assim, que são bem mais, vamos dizer, canceláveis do que o Sanji, porque o Sanji era muito mais cuidadoso com mulher do que só cenas de gadice. Só que isso mudou e obviamente incomodou os fãs, porque ultimamente as cenas do Sanji estão sendo todas de gadice dele. Só que uma coisa curiosa é que essas cenas não estão acontecendo muito no mangá ultimamente, não. Eu não sei vocês, mas eu não acompanho muito mangá. Mas eu acho que todo mundo já viu a treta da Toei com o Sanji, deles não quererem animar o Sanji mais. Não só não animar o Sanji, mas como também transformar ele num completo palhaço. Uma coisa que quando eu vi me incomodou bastante foi que no anime, toda vez que o Sanji vai conversar com a Bonnie, ele tá com aqueles olhinhos de coração. Só que não sei se vocês lembram, a Bonnie tem 12 anos, a fruta dela é que faz ela parecer mais velha, né? Eu sei que o pessoal do bando não sabe disso, mas a gente que tá assistindo sabe, então fica um clima meio esquisito, se a gente não parar pra pensar. Mas o ponto que eu quero chegar é que se você ver essa mesma cena no mangá, o Sanji tá normal. O Sanji tá tratando a Bonnie normal, só tá tratando ela bem. Tanto que muita gente que viu o mangá fala que eles são tipo, o Sanji tratando ela tipo uma irmãzinha mais nova. Fora outras cenas que ficam parecendo que o Sanji é um bocó. É muito triste ver que o Sanji, que era um personagem tão da hora, ser abaixado no nível só de rei do gado. E claro que tem muitas e muitas cenas de gadice do Sanji, tanto que tem compilado disso no YouTube. Eu acho que tinham sim que aproveitar o Sanji mais como personagem sério e cavalheiro que ele é por conta da história dele. Não querendo ser muito fanfiqueiro, mas eu acho que pra mim o Sanji era um dos personagens que merecia ter um par romântico pra dar um desenvolvimento pra história dele. Porque ele iria parar meio cegado pra ficar só com uma pessoa, porque obviamente ele tem uma carência de amor feminino muito grande. Então ele tendo alguém iria fazer ele meio que aquietar o facho dele. Obviamente o casamento de Holy Cake não vale porque ele foi obrigado, né? Sinceramente, eu não sei o que pensar depois que eu vi que o Sanji era mais de boa no mangá, porque tecnicamente o Oda não tem nada a ver com isso, então não tem como ele arrumar isso, só se a Toei fazer alguma coisa. E que do tanto que eles gostam do Sanji, com certeza não vão. Mas enfim, foi isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu like, se inscreve no canal, adeus, falou e fui!